Olá pessoal, graça e paz, que você tenha sucesso e progresso. A face do milagre. Começamos hoje. O primeiro dia de um propósito de 12 dias. Por que um propósito de 12 dias? Para representar os 12 meses desse ano. Não, Deus não precisa de 12 dias para operar milagre, mas nós precisamos de um tempo para nos aproximar de Deus. Tem muitas pessoas que estão distantes do Senhor. Malemar oram, malemar medita na palavra, desejam muito, mas obtêm pouco. Se esforçam muito, mas conquistam pouco, porque não estão próximos de Deus. E esses 12 dias, todos os dias na igreja, todos os dias ungindo, todos os dias ouvindo uma palavra, fazendo orações no templo, nos aproximam de Deus. Nós começamos o propósito de um jeito, 12 dias depois nós estamos de outro jeito. Melhor, a fé aumenta porque ouvimos mais a palavra de Deus. O Espírito se fortalece porque estivemos mais na casa de Deus. Quando o Espírito se fortalece, quando a nossa fé aumenta, tudo começa a mudar. A primeira coisa que muda dentro de um propósito é o nosso espírito, que é curado, é fortalecido, é renovado. As outras coisas são consequência. Então, Deus não precisa de 12 dias. Nós precisamos. Aproxime-se de Deus e Deus se aproximará de você. Investe na sua vida espiritual e você vai ver que todas as outras áreas serão abençoadas também. Pega o teu impresso. Nós colocamos o impresso como algo representativo para que você olhe para ele todos os dias, carregue ele com você no meio dos seus documentos, dos seus objetos, e lembre-se que você serve um Deus que opera milagres. Faça planos para esse ano. Faça projetos para esse ano. Trace metas. Nós não podemos viver como pessoas que não têm metas, que estão vivendo um dia após o outro e o que vier tá bom. Não, nós temos metas e objetivos. Jesus, quando veio a esse mundo, ele veio com um objetivo. Estava tudo muito bem planejado, existia uma meta. Quando foi chegando próximo o dia, ele foi avisando: olha, está chegando o dia em que o Filho do Homem precisará ser entregue nas mãos dos malfeitores, será por eles castigado, torturado e morto, mas ao terceiro dia vai ressuscitar. Quer dizer, sabe, estava tudo planejado. Jesus não veio aqui para ver no que ia dar, vamos deixar as coisas correrem, vamos navegar com a maré. Não cometa esse erro. Trace planos, faça projetos, escreva os principais, leia, releia e medita neles e consagre a Deus. Esse impresso é para representar os seus projetos e os seus planos para esse ano de 2026. Faça planos, faça projetos. Nós fazemos projetos e planos para casar. Nós fazemos planos para entrar numa faculdade. Nós fazemos planos para viajar. Nós fazemos planos para férias. Nós fazemos plano de comprar carro, financiar, não financiar, qual vai comprar, qual não vai. Sabe, nós planejamos um monte de coisas. Planeje também e apresente a Deus a vida espiritual e todas as demais áreas. Não deixa correr livre, não. Vai pela fé. Entra conosco nesse propósito. 12 dias na igreja. 12 dias recebendo unção. Nós, pastores, vamos te ungir todos os dias. Traz teus pedidos, traz o que representa a sua casa, a sua família, e viva a face do milagre. Jesus opera milagres. Em Isaías 40:31 está escrito assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam bem alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Esse é o teu ano. Você está esperando o Senhor, mas esperando como? Renovando as suas forças. Esperando como? Voando bem alto. Esperando como? Correndo. E eu fico exausto? Não fica não. Eu fico cansado? Não fica não. Grava esse versículo, decora, Isaías 40:31. Decora. Repete, medita, porque a sua fé vem do ouvir a palavra de Deus. Outra coisa, você pode ir lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 1 até o 11, você vai encontrar uma mulher chamada Ana.
casada com Eucana. E você vai entender que a fé de terceiros vai até um limite. E a partir desse limite precisa da fé da própria pessoa. Eucana tinha fé pela sua família, que era uma família próspera e bem-sucedida. Eucana tinha fé para ter filhos, tanto que a sua esposa Penina lhe dera filhos. Eucana tinha fé para subir ao templo e ir até o templo oferecer ofertas e sacrifícios a Deus. Eucana tinha fé para dar porções dobradas a Ana, para que Deus abençoasse a sua esposa Ana. Mas parou no limite aí. Por 25 anos, Ana foi envergonhada e humilhada pela sua adversária. Por 25 anos ela subiu ao templo e não alcançou aquilo que ela mais desejava, que era um filho nascido dela mesma. Como muitas pessoas, tá? Veem milagres, veem bênçãos, mas nunca a dela. Eu creio na oração da minha mãe, mas tem coisas que é só a sua própria fé. Eu conto com a oração do pastor, mas tem coisas que só vão acontecer com a sua própria fé. Então, a fé de Eucana e as atitudes de fé de Eucana, o marido, foram até um ponto. Agora, quando Ana, ela se levantou lá no templo depois de 25 anos, chorou, como costumava chorar, orou, mas fez um voto, teve uma atitude de fé, ela fez um voto. Ela assumiu um compromisso com Deus ali. Ela deu um passo diferente. Voltou para casa, se deitou com seu esposo e na primeira engravidou. O que não aconteceu em 25 anos aconteceu naquele ano. O que mudou? A fé dela. Então, gente, tem coisa que não é a fé da minha esposa, é a minha fé. Não é a fé da minha mãe, é a minha fé. Não é a fé do outro, é a minha própria fé. Está na hora de você manifestar a sua própria fé. E como tenho dito desde domingo, a fé sem obras é morta. Não é fé, eu creio. Se não agir, não crê. A fé só existe, só está viva, você tem atitudes que demonstram a fé. E uma atitude bem simples é estar na igreja nesses 12 dias. É orar e meditar na palavra durante esses 12 dias. A fé vem do ouvir, Romanos diz. Vem do ouvir e do ouvir a palavra de Deus. Coloque a palavra de Deus na sua rotina e não fica um dia sequer, não fica mais nenhum, sem ler a palavra de Deus. Eu conheço pessoas que me disseram assim, bispo, eu comecei a ler a Bíblia, estou lendo 3 capítulos todos os dias. Ótimo, você vai terminar a Bíblia em 1 ano, talvez até um pouco antes. Eu comecei a ler a Bíblia, por onde eu começo? Eu quero começar a ler a Bíblia. Por onde eu começo? Pelo Novo Testamento, pelos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Comece por aí. Qual dos 3? Pode ser Mateus, ou se preferir Lucas. Vai. Mas enfim, comece a ler a Bíblia e a meditar. Eu não tenho tempo? Tem. Todo mundo tem 15 minutos do seu dia, 30 minutos do seu dia para ler a palavra. Você ouve tantas coisas. Ouça mais esse programa. Outro dia eu conversava com a pastora Helena, minha mãe, liguei para ela, era 8 e pouco da manhã. Ela na hora não me atendeu, mas alguns minutos depois me retornou e disse assim, eu estava ouvindo o Remanescente, já ouvi 7 hoje, era 8 e pouco da manhã, ela já tinha ouvido 7, e pelo que ela me conta, todos os dias ouve e assiste 5 e até mais. O que ela está fazendo? Ouvindo, lendo a palavra. Por isso tem fé. Por isso tem fé. Isso não é o privilégio, mas é a pastora. Qual a diferença da pastora com qualquer outra mulher? A pastora lê e ouve a mensagem, e as outras não. Essa é a diferença. Isso aí é porque o senhor é bispo. Não tem nada a ver, não é porque eu sou bispo. A fé não é a necessidade do bispo, a fé é a necessidade de qualquer ser humano, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé não é privativa de um grupo de pessoas, não é exclusividade de pastores ou dessa igreja ou daquela igreja. Qual a diferença entre uma pessoa que tem fé e uma pessoa que não tem fé? Qual a diferença entre uma pessoa que tem mais fé e uma pessoa que tem menos fé? A quantidade de horas dedicadas à leitura e ouvir a palavra de Deus. O fulano, ela tem tanta fé, eu queria ter a fé dela. Medita na palavra igual ela, você vai ter. Ouça a mensagem tanto quanto ela e você vai ter. Essa é a diferença, está ao nosso alcance. Uma criança pode ouvir a mensagem e adquirir fé.
Uma pessoa que nem é tão religiosa, se ela quiser, ela pode ouvir, meditar na mensagem e adquirir fé. É assim que vem a fé. E a fé de terceiros tem limite. Tem coisas que vai ser a sua própria fé. Faça o teu próprio propósito. Eu encorajo as pessoas, às vezes você pega numa família, nem todo mundo consegue estar no templo todos os dias. Aí um pega o projeto do outro e leva para ungir e orar e representa a família toda. Amém? Penso que isso é importante, mas veja bem, isso tem um limite. Porque tem pessoas que entram ano e saem ano e ela nunca faz o propósito. A minha esposa busca por nós. Isso foi ano passado. Isso foi ano retrasado. Eu trabalho demais. Essa conversa já tem muitos anos. Uma coisa é eu falar, não consigo, mas essa conversa já dura anos. Está na hora de algumas pessoas fazerem o seu próprio propósito. Está na hora de algumas pessoas, elas fazerem os seus próprios jejuns. A Ana só alcançou o milagre que tanto sonhava depois que ela manifestou a sua própria fé. Manifeste a sua própria fé. Tome as suas próprias atitudes de fé e viva na sua vida os milagres que você não viveu ainda. Em nome de Jesus. Senhor, eu abro esse propósito. É o primeiro, representando o primeiro mês do ano, janeiro. Consagro o ano inteiro para que eu, a igreja, os pastores, obreiros, membros e aqueles que creem, vivam milagres. Esse é o ano de nada menos do que milagres. Curas milagrosas, libertações milagrosas, conquistas milagrosas, crescimentos milagrosos. Eu tomo posse daquilo, Senhor, que vem por intermédio do esforço, da dedicação e do esforço de cada homem de Deus, de cada pessoa que crê em Deus. E tomo posse daquilo que não vem, senão por obra de milagres, senão pelo poder do Espírito Santo. Eu tomo posse das duas coisas, porque tem bênçãos que basta nós nos esforçarmos e que essa pessoa se esforce e conquiste, e tem coisas que é só de forma milagrosa, e eu tomo posse dessas coisas também, em nome de Jesus. Janeiro, mês de viver e testemunhar milagres. Fevereiro, março, abril, até dezembro 2026, a face do milagre. Senhor, opera milagres na vida de todos, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Receba a unção, corre para a igreja amanhã, receba a segunda unção, faz a oração, ore, ouça a palavra e viva a face do milagre na sua vida. Deus te abençoe, um forte abraço, graça e paz.